meus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parte 3 de La Casa de Papel. Eu já tinha assistido 3 episódios anteriormente e por isso eu trouxe um vídeo de primeiras impressões totalmente sem spoilers, mas nesse vídeo aqui de análise da temporada completa eu vou precisar me abranger um pouquinho mais, até para falar algumas questões de narrativa, de personagens e também todo esse mistério do Berlim. Então, ó, se você não quiser nenhum spoiler, vai no vídeo de primeiras impressões, o link tá aqui na descrição. E também se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando das novidades dos filmes e das séries, e com certeza a gente vai falar mais ainda de La Casa de Papel aqui. A parte 3 de La Casa de Papel foi a primeira parte, ou primeira temporada, se você quiser chamar assim, que foi produzida pela própria Netflix. Aqui a gente continua acompanhando a história dos protagonistas apresentados na parte 1 e na parte 2, e a gente acompanha como que a vida deles ficou depois do assalto da Casa da Moeda. Mas tudo se complica quando a Tóquio e o Rio decidem se separar, mas manter contato por telefone via satélite, que faz com que ele seja pego e torturado pelas autoridades. E para recuperar o Rio, eles decidem fazer um novo golpe, um novo assalto, só que dessa vez é no Banco da Espanha. Eu acho que o mais interessante dessa parte 3 é justamente a narrativa da série, porque logo de início ela já te contextualiza que eles estão 77 dias antes do grande plano, e para situar onde que eles estão depois da fuga bem sucedida, e também responder a pergunta de 140 milhões de euros, se o Berlim ainda estava vivo. O Berlim com certeza foi um dos personagens que mais cativou na parte 1 e na parte 2, e a Netflix fez todo um mistério em cima dele, fez inclusive divulgação promocional com ele, que fez com que muitos especulassem se ele ainda estava de fato vivo, e acabou tornando esse personagem insubstituível. E foi bastante interessante como eles conseguiram reutilizar o personagem sem precisar fazer um plano mirabolante de que de fato ele estava vivo ainda, que nem as pessoas estavam fazendo, mas justamente dele participar da narrativa, de contar como que era esse plano. Inclusive até a gente tem alguns flashbacks de antes, né, do assalto da Casa da Moeda. E eu gostei muito de como eles utilizaram o Berlim para explicar o plano em paralelo com o professor. Então eles utilizavam imagens do passado do Berlim explicando para o professor e também do professor explicando para os assaltantes. Então era um plano que se complementava, então era basicamente como se ele estivesse ali realmente. E além disso, isso também trouxe a essência narrativa da parte 1 e da parte 2, que é justamente ir contando partes do plano aos poucos enquanto ele está sendo executado. Obviamente a gente também percebe que tem um aumento de orçamento muito grande feito pela Netflix comparado com a parte 1 e a parte 2 que era feito pela Antena 3 anteriormente, principalmente porque logo de início a gente já vê vários países, várias locações diferentes ao redor aí do mundo, e também o próprio plano, né? Eu acho que ele traz essa grandiosidade junto com o orçamento da série, obviamente também porque a gente tem personagens que agora estão mais ricos, então eles têm mais recursos, em que eles usaram dirigível e tudo mais, então dá pra ver realmente que teve um orçamento mais pesado aí na série, e ela se torna, obviamente por causa disso, uma série mais bonita de se ver. E é interessante também que a série, ela utilizou, né, que a gente ama esses personagens já, pra justamente explicar alguns flashbacks anteriores, como por exemplo, o Berlim descobrir sobre o estado terminal dele, e também a gente vê alguns flashes sobre o momento lá deles no plano da Casa da Moeda, e aí a gente vê a formação original também de personagens que a gente não imaginava que ia ver de novo, tipo Moscou. E uma coisa que eu gostei muito é que eles souberam dosar muito bem entre esses 8 episódios, tanto essa questão do assalto, quanto das relações pessoais. Lá no meu vídeo de primeiras impressões, eu já tinha falado que eu achava que La Casa de Papel tinha um tom novelesco muito grande, e não é que isso é um grande problema, porque alguns de vocês até falaram, ah, eu gosto disso, mas a questão é que nessa parte 3 eu achei que foi muito bem distribuído, então eu acho que ele cativa os dois públicos que eles conquistaram, tanto a parte que quem gosta mais do assalto e da ação, quanto quem gosta dessas relações pessoais e ver ali o envolvimento dos personagens. Então foi um acerto muito bom, que eles condensaram muito bem, e obviamente isso também tem a ver porque eles tiveram uma temporada inteira pensada para streaming, né? A parte 1 e a parte 2 elas foram reeditadas para Netflix, então a gente via que tinha alguns episódios que eram mais longos, outros eram mais curtos, para justamente ter o cliffhanger, né, de um para o outro, o gancho, né, de um episódio para o outro, e aqui todos os ganchos foram bem trabalhados aí numa minutagem de 45 minutos. E a temporada se torna mais interessante justamente por ter menos episódios e ir direto ao ponto, e lógico, o envolvimento maior de tecnologia, em que eles conseguem trabalhar um pouco mais contra a polícia aí, e também do outro lado, né, ter a inteligência aí da inspetora Alicia. Eu achei um ponto bastante interessante, a gente ter
uma inspetora bastante diferente, assim, né, da Raquel que a gente tinha conhecido. Inclusive, eles aprenderem com os próprios erros, e aí a gente tem uma inspetora com uma personalidade muito forte. Eu só acho que ela demorou pra entrar aí nessa parte 3, então eu espero ver um pouco mais na parte 4. Eu achei ela bastante perversa, mas lembrou um pouquinho também o Ellie do Death Note. Eu acho que por essa questão de doce, mas também por ela não ter muita empatia, assim, pelos bandidos e tudo mais. Então eu quero ver um pouquinho mais dela. E já que a gente entrou nessa questão dos personagens novos, eu tenho que falar sobre os novos assaltantes. Lá no meu vídeo de primeiras impressões eu falei que eu não tinha conseguido criar uma empatia pelos personagens, e eu continuo mantendo essa minha opinião, mas eu queria muito falar sobre o Palermo. Apesar da gente ter explorado um pouco mais do psicológico dele aí nessa parte, principalmente sobre ele não ter coragem de falar quem ele amou, todo aquele discurso que a Nairobi fez, eu acho que ele acabou se espelhando naquela parte ruim, né, do Berlim, que as pessoas não gostavam dessa parte sádica e tudo mais. Alguns gostavam, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, acredito. Mas eu achei que ele foi muito tipo uma tentativa de um novo Berlim, só que não me cativou. Eu acho que eles utilizaram esse personagem justamente para vir com uma pegada que talvez os outros personagens, pelas personalidades que já foram desenvolvidas e tudo mais, não tivessem a coragem de ter aquele fim, de declarar guerra e de fazer coisas que eram necessárias ou que vão ser necessárias para essa parte 3 e para a parte 4 principalmente. E o Palermo, para mim, ele é uma substituição tapa-buraco mesmo, e como líder ele não me simpatiza tanto. Além disso, a reutilização do Arthurito não me agradou tanto, porque quando eu comecei a assistir a temporada, eu achei que ele ia ser tipo uma espécie de Wallace. O Wallace, para quem não sabe, foi um apresentador aqui no Brasil que ele denunciava bandidos, mas depois, assim, ele foi pego porque ele cometia alguns crimes para justamente noticiar. Então, esquece essa parte, né, criminosa do Wallace. Eu achei realmente que ele ia ser tipo esse cara, assim, que ia ter esse programa de TV, que iria falar sobre os crimes. E aí, eles vieram com uma proposta que era uma questão de ego, de como o assalto transformou a vida dele e agora ele é um cara isolado e sozinho e por isso ele se enfia ali no meio de tudo de novo. Eu acho que ele poderia ter sido tão melhor utilizado, principalmente porque a temporada ela tem essa proposta de envolver as famílias. De repente ele poderia vir como algo que iria desestabilizar lá dentro tanto Denver quanto a Mônica, sabe? De repente ele pedir a custódia do filho e noticiar isso na TV. Eu acho que talvez teria sido muito interessante e sinceramente a volta dele tanto fez pra mim. Então resumidamente ele continua sendo um personagem que não acrescenta em nada. Mas por outro lado, a Nairobi nitidamente ela tá muito confortável com o seu personagem e por isso ela também ganha mais destaque nessa temporada, até mesmo porque a história dela é mais utilizada aí. Eu gostei muito como eles deram mais voz pra personagem em vários aspectos, tanto em algumas discussões que a série traz de feminismo, quanto para a história dela antigamente e também para as habilidades dela, né? Porque a gente sabia que ela era uma falsificadora e tudo mais, mas aqui eu acho que as habilidades dela foram ampliadas e eu gostei muito disso. E justamente por isso eu acho que não é só aí que a série engrandece, né? Mas ela engrandece também nos assuntos que ela aborda, como questões políticas e também sociais, né? Uma coisa que eu gostei muito foi como eles utilizaram esse símbolo revolucionário, que eles mostraram como que afetou pelo mundo inteiro. Inclusive tem até um momento do Brasil que mostra um cara vestido de Dali e com a roupa de La Casa de Papel. Então eles conseguiram meio que utilizar isso para a narrativa deles, de mostrar como eles têm apoiadores, mas ao mesmo tempo mostrar como que essa imagem ela foi utilizada para a revolução em outros cantos do mundo. Então eu achei que foi uma pegada muito boa. E eu gosto também da denúncia que eles fazem sobre as autoridades aqui. Eu acho que cada vez é maior, tem toda essa questão dos arquivos confidenciais e também como que eles utilizam da lei para fazer coisas impróprias, como por exemplo, eles simplesmente podem sumir com alguém e tudo bem. Inclusive eu tô bastante curiosa para saber o que vai ser o desfecho desses documentos, porque a gente sabe que alguns foram enviados, pelo menos as capas, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir disso, que pode ser um problema maior para a polícia lá para frente. E lógico, como eu falei do brasileiro que aparece e tudo mais, o Brasil como um dos públicos que mais consome a série foi citado várias vezes. Eu achei bastante legal, é uma forma de mostrar carinho, né, pelo público brasileiro que acompanha a série. Além disso, o feminismo tá cada vez mais forte, né? Já era meio abordado na parte 1 e na parte 2, mas
mas nunca como uma discussão que nem foi feita aqui, né? A gente viu em vários momentos, tanto numa relação quanto numa questão mais profissional, em que a mulher é uma autoridade maior, ou até mesmo quando a gente tem aquele cara que é o capanga do Flipper, né? Ele tenta reduzir a Nairobi simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, eu acho interessante esses diálogos, eu acho interessante eles trazerem essa discussão. Também a exploração da sexualidade dos personagens, que não tinha sido tão explorada, pelo menos não na questão LGBT. Então a gente vem com Helsinki, que eu acho muito legal ele ser, não com Palermo, porque afinal, como eu falei, não gostei muito do personagem, mas também a gente tem a questão do Palermo com o próprio Berlim, pelo menos ele tinha, né, essa vontade. Então eu acho interessante que a série ela coloque essas discussões, que eu acho que é importante pra galera se sentir representada de alguma forma, e pelo menos com o Helsinki eu acho que eles estão muito bem representados, porque ele realmente é um ursinho. Com certeza La Casa de Papel 3 tem a sua temporada mais tensa, e eu acho que se intensifica mais ainda nas relações entre os personagens, como o próprio professor e a Raquel, que a gente vê uma certa instabilidade e discussões que são criadas a partir do que aconteceu na parte 1 e na parte 2, e também entre a Tóquio e o Rio. Eu achei interessante, até porque todo esse lance, né, da parte 3 está relacionado a eles, então eu gostei, e eu acho que isso ajuda mais ainda na tensão da série. Com certeza é a temporada mais dinâmica e a temporada que vai agradar os dois tipos de público que a série conquistou, que nem eu tinha falado, assim como o orçamento da série que tá maior, assim como a história. A gente já tem a parte 4 confirmada pela Netflix, não tem uma data certa ainda, mas eu acredito que vai ser em 2020, e com certeza a gente vai falar muito mais sobre essa série aqui no canal, a gente vai especular muito, vamos entender um pouco mais sobre alguns personagens que ainda não foram muito explorados e também sobre essa guerra. Mas deixe aí nos comentários o que você achou da parte 3 de La Casa de Papel, o que você mais gostou e o que você menos gostou, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!